A paz do Senhor a todos os meus amados e queridos irmãos, meus caros alunos, amigos de um modo geral. É um prazer muito grande poder voltar a comunicar com cada um de vocês para estar aqui gravando mais um vídeo de uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical, da EBD, aí, revistas da CPAD. E hoje nós temos uma lição com uma temática bastante diferente, a lição de número 7, de 14 de maio de 2023. Lembrando que essas lições, de modo geral, o tema maior é relacionamento ou relacionamentos em família. E hoje, em se tratando desse tema, dentro desse tema, nós temos aqui um subtema, que é o relacionamento entre nora e sogra. É um tema incomum, e às vezes quando é citado aí entre a sociedade, no meio secular e até mesmo religioso, por que não, essa questão da palavra sogra, isso é motivo de piada. E aqui nós vamos ver o exemplo de uma sogra e aqui as suas noras, que eram grandes amigas. E aqui o texto nos mostra como é possível que esse laço de amizade e confiança seja criado entre nora e sogra, entre genro e sogro, e o quanto isso é fundamental para que as pessoas envolvidas em tal relacionamento elas se ajudam. Aqui o exemplo que é citado é o exemplo clássico aqui da Bíblia, que é o exemplo de a história de Noemi, seu esposo, seus filhos e as suas noras, a Ruth e a Orfa. E a história, essa é uma história relatada em pregações, muito bem conhecida do meio evangélico. E hoje nós temos a oportunidade de estudar, de ter uma lição tratando desse tema de uma forma didática, o que nos dá a oportunidade de perceber, não de forma aprofundada, é claro, porque a própria lição é um espaço mais curto para a divulgação das temáticas em si, uma vez que elas são trabalhadas na Escola Bíblica Dominical, e aí a depender do local onde o tema é trabalhado, às vezes tem estourado no máximo 1h20 de tempo para poder falar sobre o tema. Em outros lugares, um tempo até menor do que este. Daí a lição ela ser um tanto quanto objetiva na proposta em apresentar o tema. Eu vou procurar me deter apenas naquilo que a lição apresenta, no texto básico aqui que a lição apresenta, e à medida que nós formos lendo, eu vou traçar alguns comentários que eu julgar serem importantes. Bem, então o título da lição é o relacionamento entre nora e sogra. Aí o textuário da nossa lição está no livro de Ruth, capítulo 1, verso de número 16, que nos diz o seguinte: Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Esse é um texto bastante importante aqui do livro de Ruth, o capítulo 1, verso 16, que nos traz exatamente a fala desta nora para a sua sogra, de Ruth para a sua sogra Noemi. E é importante nós observarmos que esse texto, inclusive, é um texto muito usado em culto de casamento, celebração de casamento,
um texto dedicado aos futuros cônjuges. E aqui nós percebemos aqui o contexto desse texto, que de fato são palavras de uma nora para a sua sogra. Aqui, quando diante de uma situação, de uma calamidade que abateu a família de Noemi, e ela se via totalmente desamparada, ela havia saído da sua terra para uma terra estranha, para poder sobreviver diante de uma calamidade em decorrência do próprio pecado da nação de Israel. Então, para poder salvar-se com a sua vida, ela e o seu esposo, eles se veem obrigados a saírem de Belém, que na tradução significa casa do pão, e eles foram exatamente para os campos de Moabe. Então sai Noemi e o seu esposo, Elimeleque, eles saem para os campos, sai de Belém a peregrinar nos campos de Moabe, e sai então Noemi, o seu esposo, Elimeleque e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. E lá os filhos se casam, e eles vivem por lá por 10 anos, e depois desse período, ou durante esse período, a tragédia de o seu esposo ter falecido, e também ela perde os 2 filhos, não tendo, pelo contexto, dá para ficar bem claro que não tinha netos. Ela perde também os seus 2 filhos, e fica então apenas Noemi e as suas 2 noras ali naquele lugar. E então Noemi, ela tem uma característica aqui fundamental a ser destacada, é que ela sugere às suas noras que elas, cada um vá para a sua terra, para a casa dos seus pais, para poder reconstruírem as suas vidas. Quem sabe um novo casamento, e viverem as suas vidas, e a fim de que ela volte para Belém de Judá, para a terra do seu povo. Porém, nós vimos aqui algo bem interessante, que as 2 noras, elas amavam a sua sogra, Noemi, e elas, a princípio, as 2, elas não queriam de forma alguma abandonar, deixar Noemi. Noemi, por muita insistência, elas choram, e Noemi, por muita insistência, ela diz que não é justo, falando com minhas palavras, que as suas noras ficassem apegadas a ela, uma vez que ela já era idosa, ela não tinha condição, ainda que ela viesse a ter um outro marido, ela não poderia gerar, e ainda que gerasse, as suas noras não iriam esperar os seus filhos ficarem adultos para poderem se casar com elas. Então não era justo que elas ficassem com elas. E aí, diante dessa insistência, uma das suas noras, a Orfa, ela chora bastante e volta para a sua terra, para a casa da sua mãe. Mas com Ruth acontece o contrário. A Bíblia diz que Ruth se apegou tanto a Noemi, amava a Noemi, a sua sogra, e ela decide voltar com Noemi para a terra de Noemi, para a terra de Belém, de Judá, exatamente pelo amor, o carinho que ela tinha pela sua sogra. E é dentro desse contexto de insistência para que elas voltem para os seus lares. Orfa então volta, e Ruth então ela vai dizer para Noemi: não me instes, ou seja, não insista comigo, para que eu te deixe e me afaste de ti. Ou seja, não insista
não me obriga a me afastar de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Olha que expressão dessa nora para a sua sogra. Onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Ou seja, estarei contigo a despeito de qualquer circunstância. Tendo um teto ou não, andando errante ou não, aonde tu fores, eu estarei contigo. Era o que Ruth dizia à sua sogra, Noemi. Tal era a consideração, o respeito, o amor que ela tinha por sua sogra. E é interessante aí a última parte do texto, quando ela diz o seguinte: o teu povo é o meu povo. Noemi pertencia ao povo de Israel e ela diz: olha, o teu povo é o meu povo. E essa expressão, o teu povo é o meu povo, é uma expressão muito significativa, porque na verdade o povo de Noemi, que era o povo de Israel, era conhecido como um povo que servia a um Deus único, um povo monoteísta. Então, ao assumir que o povo de Noemi seria o seu povo, ela estava também assumindo o compromisso com o Deus de Noemi, com o Deus de Israel. E aí, na sequência, isso torna mais claro quando ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Eu acho interessante essa versão que a lição utiliza aqui, porque demonstra que, de fato, Noemi e o seu esposo, eles tinham um perfil, eram modelos a serem seguidos, e certamente as suas noras, como seus esposos, filhos de Noemi, eles eram tementes a Deus. E aqui Ruth, ela vai expressar, quando aqui essa versão que aqui é utilizada na revista, ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Isso faz toda uma diferença, porque aqui nós não vemos aqui Ruth expressando para Noemi: olha, uma vez que eu vou voltar para a tua terra, então o teu Deus será o meu Deus. Ela já usa aqui o verbo no presente: o teu Deus é o meu Deus. Isso mostra já o compromisso que Ruth tinha com Deus, com o Deus de Noemi. Daí ela não vê mais distinção entre ela e a sua sogra, e há uma união, não apenas um vínculo entre nora e sogra, mas já há também um vínculo espiritual, uma vez que ela tem o Deus de Noemi como seu próprio Deus. Isso é muito interessante nessa relação que foi construída entre sogra e nora, a ponto de a sua nora, de fato, reconhecer a Deus como seu Deus, mesmo não sendo ela judia, mesmo não sendo ela pertencente ao povo de Israel, sendo uma estrangeira. Mas ela agora assume o compromisso de estar ao lado da sua sogra, que agora era viúva como ela era, e também havia perdido os seus 2 filhos. Para onde ela fosse, ela estaria com a sua sogra, e o Deus da sua sogra já era seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a verdade prática, ela nos afirma o seguinte: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como entre genro e sogro. Ou seja, a vida cristã, ela nos ensina a viver uma vida em família, porque o vínculo da família cristã é o próprio Cristo, o próprio Espírito, é o terceiro cordão. Aí, quando fala do cordão de 3 dobras, é a terceira dobra nessa relação.
E é a vontade de Deus que a família cristã ela possa exalar o amor familiar, e esse amor de uma forma verdadeira, envolvendo a família como um todo. Porque uma vez que os jovens, eles se unem em casamento, a família de um torna a família do outro. Todos se tornam parentes. E o laço familiar e o laço cristão, ele não comporta essa divisão, essa briga, essa rixa entre sogra e nora. Mas, como pessoas convertidas que são, a sogra deve saber, e o sogro, qual o seu lugar na vida dos seus filhos, como também a nora, qual é o seu lugar na vida da sua sogra e do seu sogro. Então isso aqui é bastante importante, porque aqui o texto aqui da Verdade Prática diz que a fé cristã exalta o amor familiar, e especificamente se tratando aqui da temática dessa relação entre nora e sogra, essa relação de honra, como também entre genro e o seu sogro. Muito interessante essa verdade prática. O texto bíblico que nós temos aí para a meditação são alguns fragmentos aí do capítulo 1 do livro de Ruth, os versos 1 a 5, depois o verso 8, depois o verso 12 ao 14. Bem, então o que nos diz aqui o texto no verso 1? E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. Aqui mostra esse contexto de fome na terra em Belém de Judá. Belém, a casa do pão, era um lugar onde produzia muito trigo, muitas sementes, e agora faltava pão na casa do pão. E geralmente quando a nação de Israel era acometida por uma calamidade como essa, geralmente estava ligado à questão do pecado do povo. E na época dos juízes, vários juízes foram levantados exatamente quando o povo atingia o nível máximo e que precisava de um socorro. Quando afundava no pecado, Deus levantava um juiz para poder julgar a nação de Israel, trazer a nação de volta para Deus. E dentro desse contexto aqui, nós temos então que em Belém de Judá havia então uma fome muito grande, uma seca, uma fome, onde já não se produzia mais nada, e esse homem aqui, ele é obrigado a deixar a sua terra juntamente com a sua esposa e os seus 2 filhos e peregrinarem pelos campos de Moabe. Aí o verso 2 nos diz o seguinte: e era o nome deste homem Elimeleque, como já falei no início, e o nome da sua mulher Noemi. E os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá, era de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Para sobreviver, e ficaram então ali naquele lugar. E aí o verso de número 3 diz o seguinte: aqui não fala quanto tempo eles ficaram aí, mas dá a entender que não foi muito tempo quando dessa primeira perda na família. Ainda diz o verso 3: e morreu Elimeleque, o marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Então nós vimos agora que Noemi, ao ter saído da sua terra, juntamente com seu esposo e seus filhos, vem para uma terra estranha, que não era a sua terra, não era o seu povo, e chega lá, ela tem já uma grande perda na sua vida, que é a perda do seu esposo.
Elimeleque, ele vem a morrer, fica então agora Noemi viúva, mas ainda ela tinha os seus 2 filhos, o que era uma grande herança. Porque dentro desse contexto judaico, ser viúva era uma das piores condições sociais. Mas se a viúva ela tinha filhos, ela tinha nos filhos a garantia da sobrevivência. Então nos diz aqui que Noemi então perde o seu marido, porém ela ficou com os 2 filhos. Aí o verso 4 nos diz que esses filhos tomaram para si mulheres moabitas, ou seja, de outro povo, que não era o povo de Israel, e era o nome de uma das mulheres Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Então, o total de anos que Noemi e os seus filhos ficaram naquele lugar, desde quando eles chegaram, foram quase 10 anos naquele lugar. Ela perdeu o seu marido, mas tinha os seus 2 filhos que agora se casaram e a família então tinha aumentado e era uma boa perspectiva para, no caso, Noemi, porque agora, além dos 2 filhos, ela tinha 2 noras com as quais ela se dava muito bem, e aí a possibilidade de ser avó, etc. Mas só que o verso 5, ele nos traz uma outra tragédia que sobrevém sobre Noemi, e agora também sobre as suas noras. E, de fato, a história que envolve Noemi, ela de fato é uma tragédia mesmo. Porque agora no verso 5 diz o seguinte: aí certamente, nesse espaço de cerca de 10 anos, morreram ambos os filhos de Noemi. Aqui não fala de que, não fala se foi no mesmo dia, mas o que é certo é que o texto diz que ambos os filhos, Malom e Quilion, eles morreram, ficando assim esta mulher, no caso, Noemi, desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então Noemi perdeu a sua família, perdeu o seu esposo, perdeu os seus 2 filhos e as suas noras, apesar de estarem fazendo parte da família de Noemi por estarem casadas com seus filhos, mas uma vez que elas perdem os seus esposos, elas não eram parente de sangue de Noemi, mas havia já um vínculo que as ligava a Noemi, e elas estavam determinadas de fato a continuar na companhia de Noemi. Só que Noemi, ela se vê desamparada, porque havia perdido seu marido e os seus filhos, e ela também não achava justo que as suas noras, que ela se visse de tropeço, de empecilho, para que as suas noras pudessem reconstruir as suas vidas. Aí o verso do verso 5, a lição já pura para o verso de número 8, quando Noemi, então, ela dá um conselho para as suas noras, aí no verso 8. E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usaste com os falecidos, no caso, os filhos dela, marido dessas suas noras, e comigo. Então aqui nesse verso de número 8, nós vemos aqui então que Noemi já mostra que ela se dava muito bem com as suas noras, e ela agora aconselha, na verdade ela dá uma ordem: ide, voltai cada um à casa da sua mãe, e o Senhor use de benevolência, ou seja, vocês foram boas para os meus filhos, que eram vossos maridos, e foram boas para comigo, que o Senhor abençoe cada um de vocês, que vocês sejam bem-sucedidas. Portanto, voltem para a casa de vossos pais, vão construir ou reconstruir as vossas vidas.
Aí a lição, ela pula aí para o verso de número 12 e vai mostrar a resposta das suas noras para ela, para Noemi. Aí nos diz o verso 12: tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite eu tivesse marido, ainda tivesse filhos, esperá-lo-ias, até que viessem a ser grandes, ou seja, já sou velha, mas ainda que eu tivesse um marido e tivesse a condição de parir filho, vocês iriam esperar até que eles se tornassem adultos, até se tornarem grandes? Era o questionamento e a reflexão que Noemi ela levava as suas noras para se posicionarem. E eu acho bastante sensata, ética a atitude de Noemi, e uma atitude nobre, porque ela, além de liberar e ordenar as suas noras para voltarem para a casa de suas mães, ela ainda faz questão de colocar a situação de uma maneira muito lógica, para que as suas noras elas não fossem tomadas pela emoção, pelo carinho que tinham por ela, e que a emoção falasse mais alto a ponto delas quererem ficar com Noemi e no futuro se arrependerem. Ela deixa bem claro, já sou velha, e ainda que eu viesse a ter um marido e tivesse um filho hoje, vocês iriam esperar até eles se tornarem adultos para vocês casarem com eles? Não tem uma mínima lógica que vocês iam ficar comigo. Era isso que ela estava dizendo às suas noras. E aí ela prossegue: deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido, ou seja, eu vou deter vocês por causa deles, sem que vocês se casem, esperando que esses hipotéticos filhos, caso eu viesse a ter, eles crescessem. Eu ia deter vocês para que vocês não contraíssem um casamento, não arrumassem um marido. Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesma. Ou seja, não faça isso, que isso causará mais sofrimento a mim do que a vós. Vocês estarão parando a vida de vocês e eu não me sentiria bem, a minha consciência não estaria em paz se eu me tornasse o empecilho para a vida de vocês. Então é isso que ela está dizendo, ó. Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesma, caso elas continuassem com ela. Porquanto, aí ela faz uma afirmação, que um desabafo, uma leitura da situação em que ela se encontrava. Que ela vai dizer o seguinte: olha, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ou seja, Noemi está dizendo, olha, se eu perdi o meu marido e os meus 2 filhos, isto é porque Deus está me punindo. Porque a mão de Deus descarregou sobre mim. Certamente eu merecia isto, meu esposo, meus filhos, nós merecíamos. E vocês não têm nenhuma culpa de que Deus está me punindo. É basicamente isso que Noemi está dizendo para as suas noras. A mão de Deus descarregou contra mim. E aí o verso de número 14 nos diz o seguinte: então levantaram a sua voz, ou seja, as 2 noras, e tornaram a chorar diante da situação e da possibilidade de separação. E aí, na sequência, na parte B do verso 14, diz o seguinte: e Orfa beijou a sua sogra.
porém Ruth se apegou a ela. A lição apresenta até aqui. Mas no contexto maior do texto, nós vamos ver que Orfa, ao beijar a sua sogra, que é um beijo de fato de despedida, ela volta para a casa da sua mãe. Porém, a Bíblia diz que Ruth, ela se apegou a Noemi, ou seja, ela não aceitou a proposta de Noemi e ela resolveu ficar com Noemi e voltar, agora as duas viúvas voltarem para Belém de Judá, para a terra de Noemi. Então aí se dá a história. Aqui o que a lição apresenta, e o comentarista ela vai trazer um comentário um pouco a mais, além do ponto que fui, mas aí se dá essa história de amor, de respeito, de consideração entre essas duas noras de sua sogra, e mais especificamente entre Ruth e Noemi. Elas vão voltar, ou Noemi vai voltar para sua terra, Ruth a acompanha, e aí toda uma história muito interessante que você pode acompanhar aí no livro de Ruth, caso você tenha interesse, e ver o desfecho de toda essa história, como Deus usou de misericórdia para com Noemi e para com Ruth, pois ela acaba, a sua sogra, ela acaba tendo uma terra que certamente já pertencia a outro, estava à venda por dívida, alguma coisa dessa natureza. E segundo a tradição de Israel, competia a um parente, no caso aí de Noemi, seu remidor, ou seja, comprar aquelas terras na condição de dar o sustento, de sustentar, assumir a responsabilidade, no caso, pela viúva que era Noemi. E Deus trabalhou de uma maneira sobrenatural, que o final da história, assim, cortando o caminho, é que de fato há um remidor. No primeiro momento há um que quer apenas a terra, mas não tem interesse em ficar com a viúva, com Noemi, muito menos com Ruth, que não era parente, não era nada. Mas depois nós vamos ver que exatamente Deus vai providenciar, Boaz vai providenciar um parente, que era o segundo na linha sucessória como remidor. O primeiro não quis, e esse acaba sendo remidor, comprando ali as terras que pertenciam antigamente a Noemi, e ele acaba se casando com Ruth. E aí agora o cativeiro de Noemi, ele é transformado, vira-se o cativeiro de Noemi, como também o de Ruth, que deixa daquela vida de penúria, de sofrimento. Quando elas voltam para a sua terra, inclusive a população admira a forma como ela voltava, sem os filhos, sem nada e como uma estrangeira. Mas há toda uma história, uma poesia que envolve o relacionamento de Ruth até encontrar e conquistar o seu esposo. Mas Deus trabalhou em tudo e as duas continuaram mais unidas do que nunca. E de fato, o povo de Noemi se tornou o povo de Ruth, e o Deus de Noemi continuou sendo o Deus de Ruth. O livro de Ruth é de fato uma história dramática, uma tragédia, um drama trágico, mas que no final terminam com uma bela história de amor, amor tanto no sentido do encontro de Ruth com o seu esposo, quanto de estreitamento de laços de proteção de Noemi, e laços de ligação aí forte de uma família. Bem, então esse foi o texto, que eu quis me deter apenas no texto,
E vamos então para a introdução da lição. Nessa lição estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto, a subsistência, a desesperança, tudo envolvido numa única história, mas também envolve a esperança, envolve o recomeço, envolve uma nova fase na vida, não para na desesperança. Trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitudes de fé, inteligência, lealdade, persistência e esperança. Ruth tinha esperança. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra e, por isso, foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe de seu povo original, que no caso essa nora sairia da sua terra para ir para a terra de Noemi, estaria longe do seu povo, para enfrentar a escassez numa terra inóspita, longe do seu povo original, porque essa foi a forma como Noemi havia deixado a sua terra. Temos muito o que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e a sua sogra Noemi. Aí vem o primeiro tópico da lição, a crise econômica na terra da Judéia. Primeiro subtópico, a escassez que provocou fome na casa do pão, que é Belém, significa casa do pão. O alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia e estava escasso por causa do mau inverno nos últimos e por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel que abandonaram ao Senhor. Então aqui está dizendo que a fome abateu aquele lugar conhecido como a Casa do Pão, por produzir muitos grãos de trigo e outros grãos, por que não? E agora o alimento básico que sustentava aquelas famílias que viviam naquela região da Judéia estava escasso em consequência do mau governo dos juízes. Alguns juízes que eram levantados para julgar o povo, eles não correspondiam com o chamado que eles haviam recebido para poder julgar o povo de Israel. O povo acabava entrando numa vida de pecado, e aí vinha o castigo sobre a terra do pão, a casa do pão, que era aqui mais especificamente falando de Belém de Judá. Bem, então nós temos aí na sequência, a lição nos apresenta a cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era o lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa do pão, mas a cidade do pão estava sem o pão que representava o sustento material daquele povo. Faltava pão na casa do pão, exatamente devido ao pecado do povo. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e fome, carestia e seca por toda a parte da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes a fome é o modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar ídolos pagãos.
A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Sempre tem os remanescentes, tem os fiéis, como era o caso aqui de Noemi e o seu esposo, os seus filhos. Mas o povo havia atingido a medida da paciência divina, porque exatamente Deus suportava o povo, mas quando o povo se voltava para a idolatria e Deus não dá sua glória a outro, geralmente Deus entregava o povo nas mãos do inimigo, ou mandava uma fome, alguma peste sobre a nação, porque a idolatria era o ápice, vamos dizer assim, do encher do cálice da ira, da paciência de Deus. E era o caso aqui da nação de Israel, o que levou exatamente Noemi, o seu esposo e seus 2 filhos terem que sair daquela terra. É claro que aí entra aqui o mérito da questão, a própria lição levanta isso, que se eles acertaram ou não fazer isso, porque não esperaram mais um pouco, não oraram, não confiaram em Deus, mas não vem o caso aqui. A história é feita por fatos e não por si. Bem, então aí o segundo subtópico desse tópico diz o seguinte: a crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilion, enquanto estava na Judéia. É o que o livro de Ruth conta. Apesar que Ruth é a nora de Noemi, mas ela está contando, no caso, a história que aconteceu, e aí depois é que Ruth vai entrar no cenário. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Aqui há uma crítica aqui do comentarista, quando ele diz: em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Eu não julgo a atitude de Elimeleque, mesmo porque há um propósito em todas as coisas, há um propósito, e alguém vê a sua família passando necessidade, alguma ação tomaria. E ele achou por bem tomar esta ação. Eu não posso dizer que ele não tenha orado a Deus, que ele tenha se precipitado, que foi um erro. Eu não tenho coragem de fazer essa afirmação. Apesar que o comentarista ele coloca que em vez dele ficar parado ali, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas, das planícies de Moabe, claro, em busca da sobrevivência. Bem, Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. É outra afirmação também que eu não ouso a fazer, apesar de que o comentarista assim o faz, mas eu não posso dizer que Elimeleque ele não buscou ao Senhor para tomar aquela decisão. Quem sabe ele orou, ele buscou, pode ser que não buscou o suficiente, pode ser, pode. Mas até onde eu li no texto, eu não posso fazer esse tipo de afirmação, pelo menos com base no material aqui oferecido na lição, os textos lidos. Bem, ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto, a viuvez que envolveram a vida dessa família. Quando Elimeleque faleceu, Noemi ficou viúva com os seus 2 filhos. Aí, na sequência ainda desse subtópico, o casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Mas, de repente, não necessariamente de repente, assim, de um dia para o outro, não dá para saber
porque pelo contexto do texto, eles viveram ali por quase 10 anos, e primeiro morreu, no caso, o chefe da família, Elimeleque, e não os filhos, então não foi algo de repente. Então aqui a lição eu acho que não foi muito feliz ao colocar de repente, eu não colocaria isso, mas o fato é que os 2 filhos acabaram por falecer, deixando agora as esposas viúvas. Noemi, que já estava viúva, e agora também as suas 2 noras. Agora eram 3 viúvas que, no contexto da época, teriam enorme dificuldade de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, o genro e o sogro. Como se comportar diante dessas circunstâncias? Ou seja, quando a crise abate a uma família, seja uma crise financeira, seja uma crise de entendimento, seja até mesmo a morte, isso pode destruir os laços de amizade, os laços de uma família. E aqui o comentarista ele faz uma pergunta: como se comportar diante dessas circunstâncias? E nós já vimos como foi o comportamento dessas noras, como também foi o comportamento da sua sogra, no caso Noemi. Aí o subtópico 2 nos apresenta superando as crises existenciais. Primeiro subtópico: Noemi decide voltar à sua terra. Viúva com suas 2 noras moabitas, a Orfa e Ruth, também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos longe da sua terra. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras, Orfa e Ruth, para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra depois de muito choro. Ela aceitou a liberação e voltou para a sua terra, mas Ruth resolveu ficar com Noemi, como eu já afirmei no início. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos. Provavelmente não, isso está muito claro no texto. Ela diz que a mão de Deus descarregou sobre ela, então não é provavelmente, ela pensava desse jeito. Então Noemi pensou que Deus estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados e não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Sempre há um plano divino em todas as coisas. Às vezes você não entende isoladamente, mas quando você passa a situação, quando você consegue vencer e olhar o conjunto das coisas, não as coisas isoladas, você vai ver que há um propósito divino em todas as coisas. Bem, então, na decisão de Ruth nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre 2 mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam, e aqui faltou a palavra em conjunto, cooperam em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente ou em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus, é que se a nossa vida está nas mãos de Deus, ainda que você não entenda o porquê você está passando o que está passando, e de uma forma isolada o que está acontecendo com você, você pode não ver nenhum propósito. Mas há um conjunto maior de fatores e um propósito maior que, na maioria das vezes, nós só entendemos depois que a tempestade passa. Quando nós olhamos para o conjunto da obra, nós vamos perceber que Deus tinha um plano melhor para nós. Então, se você estiver enfrentando uma dificuldade pontual na sua vida,
que você não consegue entender, e como Ruth, você, como Noemi, você pensa que a mão de Deus descarregou sobre você, não se desespere, mesmo sem entender, descansa no Senhor, porque se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amam aqui, entende, com aqueles que temem a Deus, certamente há um propósito em você estar passando o que você está passando, seja lá o que for que você esteja passando. Uma coisa você não pode perder de vista, uma coisa você não pode perder a convicção, é de que de fato você está na presença de Deus. Isso é o mais importante. As circunstâncias, elas vão, elas passam. A alegria e a tristeza faz parte da nossa existência. Porém, o que nós não podemos perder é exatamente a nossa comunhão com Deus. Temos que manter os nossos olhos fitos em Deus, sabendo que Deus, Ele sempre faz o melhor para cada um de nós. Mesmo nós não entendendo, e não queira e nem pense que você entenderá todos os propósitos de Deus. Um dia você entenderá alguns, e outros você nunca entenderá. Mas Deus sempre está com a razão. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o subtópico 2. Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, como já falei. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre as nossas necessidades. Ruth apegou-se a Noemi não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel. Eu diria principalmente pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Então, ser amada por suas noras, por Orfa e por Ruth, era uma consequência de uma vida exemplar, de uma mulher temente a Deus, de uma boa mulher, que era Noemi. E não foi por acaso que ela conquistou as suas sogras, as suas noras, melhor dizendo, a ponto de uma resolver segui-la por onde quer que ela fosse. Quando sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família, com certeza. Por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Subtópico 3. Unidas contra a crise. Toda família pode passar por um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil, como no caso de Noemi. Às vezes, a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo para a vida espiritual. Qualquer família pode chegar a esse estágio, mas o importante é como a família se comporta diante da crise. Até certo ponto isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se diante das dificuldades Deus está ao nosso lado, nós podemos superar as dificuldades. Nós podemos passar momentos de bonança e momentos de escassez. Mas se temos a certeza que Deus está conosco, nada nos afastará do amor de Cristo. Louvado seja Deus. Deus é pelo seu povo
Isto não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. No caso aqui, entre Noemi e Ruth. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre os seus membros. Então é um dos grandes erros que a família comete, é que no momento de uma crise, ela familiar, seja financeira, ou qualquer um outro problema, enfermidade, uma desavença, as famílias elas tendem a se dividirem. E isso, é claro, enfraquece a família. E a derrota, ela é certa. Então, diante de uma crise, seja qual for a crise familiar, uma das coisas que não deve ser cultivada é exatamente a divisão, a guerra, mas pelo contrário. É no momento de crise que toda a família, pais, filhos, nora, genro, todos devem unir para superar as dificuldades e não se dividirem. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Com certeza, ficaria bem mais difícil a situação para elas. Sim, Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra com uma visão de esperança, paciência, tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor de sua família. Louvado seja o nome de Jesus. É um modelo, é um exemplo para cada um de nós. O tópico 3 da lição: fé e trabalho numa nova perspectiva. Primeiro subtópico: a chegada à terra do pão, de volta a Belém. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou um alvoroço na cidade, porque era lamentável a sorte daquelas duas mulheres, em especial de Noemi. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada, com as duras experiências do passado ou passadas em Moabe, e ela preferia ser chamada de Mara, cujo significado hebraico significa amargo. Então ela se considerava uma Mara, uma pessoa amarga, devido às experiências vividas na terra de Moabe. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a se transformar em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé disposta a superar a crise de subsistência. Isso aqui é muito interessante. A superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, a sogra e a nora agora estão juntas vivendo da fé. Como a Bíblia diz, o justo viverá pela fé ou da fé. Então agora as duas dá o salto de fé, lança pela fé uma nova jornada, voltando para a terra aí de Judá, e lá Deus já tinha algo preparado para elas. Subtópico 2, recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Se em Moabe a situação era
precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade da casa. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Noemi estava arrasada, destruída, mas a sua nora, ao voltar para a casa do pão, ela assumiu o controle da situação para buscar o sustento para a família, indo colher o resto das espigas que aqueles que colhiam deixavam cair pela lei. Tinha que se deixar essas que caíam pelo caminho, deixar que os pobres, necessitados, as viúvas pudessem pegar. E Ruth, aconselhada por Noemi, vai exatamente em busca do sustento, e isso fortalecia cada vez mais a esperança também de Noemi. Subtópico 3. A honra do trabalho no campo de Boaz, que é onde Ruth foi colher ali as espigas no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, que era exatamente o marido de Noemi, pertencia a ele. Certamente esse campo ele foi penhorado ou vendido, dada a condição que a família se encontrava. Então havia um campo que pertencia, aí o verbo está no passado, a um parente de Elimeleque chamado Boaz. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de... Não, aqui está falando do campo de Boaz, onde Ruth foi colher. E aí, mais um pouco à frente, o texto vai falar sobre uma terra pertencente a Noemi, que não é o campo de Boaz. Boaz aqui foi o que foi o remidor de Noemi, que aqui eu fiz uma leve confusão. Então, vou reler. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque, que é exatamente Boaz, que era um parente, no caso, do falecido esposo de Noemi, que era um homem de posse e tinha um campo. E Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam, que deixavam cair pelo caminho, prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e de sua sogra, no caso Noemi. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr risco, estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, aí no decorrer do livro, do texto de Ruth, mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção, e se tornou provedor de Noemi e Ruth. Então aí, mais na frente, aí, quando ela percebe quem é aquela moça, aquela mulher que ali colhia as espigas que caíam para o chão, e ela vai saber da história, ela percebe que é uma nora que deixou a sua terra para poder exatamente seguir Noemi, que era uma parente sua. Então ela agora, ele mesmo assume o papel de proteger as duas viúvas e dar o sustento, o alimento, para que elas, no caso, pudessem sobreviver. Aí vem então o último tópico, o tópico 4. Ruth encontra o remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. Ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele, Boaz, era parente de Elimeleque, e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele podia remir
comprar de volta aquele campo que pertencia a um parente de Elimeleque, no caso, o falecido de Noemi. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade, segundo a lei, conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que, sendo rico, se fez pobre para nos fazer herdeiro das suas riquezas espirituais, a riquezas de Cristo para a nossa família. Isso aqui é muito interessante, que mostra que Boaz, como um tipo de Cristo, que era rico e se fez pobre. Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos remir. E Boaz, ele sem precisar, sem necessariamente ser obrigado, porque havia um remidor na sua frente que tinha essa responsabilidade, mas ele procura resolver tudo da forma legal para poder constituir uma família com Ruth e, é claro, sustentar também a sua parente Noemi. Aí o segundo subtópico, Boaz redime Ruth, a Moabita. Boaz foi para a porta da cidade, que era costume. A ideia aqui de porta da cidade era o local onde se resolvia as questões judiciais, tudo era resolvido à porta da cidade. Havia um lugar específico onde essas questões eram discutidas, porque geralmente o juiz, alguém que exercia essa função de juiz, ele ficava na entrada, a entrada da cidade. Então havia um local específico para tratar essas questões. Então Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciãos do povo, na forma de um júri, os quais julgavam a causa do povo. O remidor, por direito, era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro. Mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth, para que aquela terra fosse dele, convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem assim. Aí é colocada as condições, aquele que tinha por direito de remir, no caso ser o remidor de Noemi, ele só queria a terra, mas não queria assumir a responsabilidade com Noemi, então ele abre mão, há ali um juramento, todo um pacto, e então Boaz, ele passa a ser o remidor de Noemi e ele se casa com Ruth. Mais que isso, Boaz redimira Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva, de resgatar a terra. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Isso aqui é muito interessante. Porque na genealogia de Cristo, Ruth, ela entra lá em Mateus capítulo 1, quando vai falar sobre a genealogia de Cristo, Ruth faz parte da genealogia de Cristo e ela era uma Moabita. Então olha o plano de Deus. Agora, Ruth está amparada com a família, Noemi está amparada e o Ruth é um dos instrumentos que Deus usa para trazer Cristo à terra. Aqui Noemi foi remida, mas Ruth foi um vaso que Deus usou dentro da genealogia, que viria aquele que remiria toda a humanidade. Isso é fantástico, isso é plano de Deus. No momento da dificuldade, Noemi não entendia isto, mas depois ela pôde ver realmente o plano que Deus tinha em todas aquelas coisas. Por isso que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Bem, então, foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Após casar-se com Boaz, Ruth deu à luz um filho, o qual recebeu o nome de Obed, que é o pai de Jessé. Jessé é o pai de Davi, o grande rei de Israel.
quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como o filho de Davi. E tem uma ligação aqui que era prometido, né, da descendência de Davi, né, isso que é alguém que continuaria o reino de Davi, melhor dizendo, e Ruth foi exatamente um ancestral aqui de Davi, formando os elos da linhagem do Messias. E o último subtópico, noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar, com certeza. O casamento onde nora e sogra, ou genro e sogro, ou vice-versa, não se entende, esse relacionamento ele será desequilibrado. Então, o equilíbrio de uma família depende do relacionamento dos pais do moço com os pais da moça e vice-versa. Se a relação entre elas não for sadia, entre sogra e nora, aqui mais especificamente, se não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. Toda a família vai sofrer. A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que a vontade de Deus, que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Essa é a vontade de Deus. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho ou de um neto. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos, nora e sogra. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar ao Senhor. E isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. Então, quando a Bíblia diz que devemos glorificar ao Senhor em tudo, isso não deve deixar de ser aplicado também no nosso relacionamento familiar e no relacionamento entre sogra e nora, entre genro e sogro. Isso também, esses relacionamentos devem servir para glorificar ao Senhor. Louvado seja Deus. E a conclusão, finalmente, a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e sua sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes. O cunhado e o marido, que ela havia, no caso, perdido. Mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. Então aqui nós temos aqui o propósito de Deus para um relacionamento familiar e temos aqui um belo exemplo nas Escrituras, que é um modelo para as noras, as sogras, futuras noras e futuras sogras, de como é possível cultivar uma boa amizade, um bom relacionamento de confiança, de amor e de respeito. E isso só vai trazer felicidade para a família, para o casal, e todos saem ganhando e todos podem ser ajudadas nos mais difíceis momentos da vida. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue falando ao teu coração de uma maneira poderosa. Desejo que a paz de Cristo esteja inundando a tua vida, o teu lar, a tua família, o teu relacionamento conjugal,
teu relacionamento aí de nora com sua sogra, genro com seu sogro, que de fato todos possam viver e lutar pela construção, reconstrução e manutenção de uma família unida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, graça e paz.